Olá, bem-vindo ao programa Brasil Seguro, pela IPTV, nosso canal que está disponível para quase 16 milhões de domicílios, atingindo aproximadamente 50 milhões de telespectadores em todo o Brasil, inclusive você e a sua família. IPTV, canal 579 Banda KU e 23 na nova Parabolic Sky, Instagram e YouTube, www.iptv.com.br, @IPTV Oficial, lembrando que IPTV é com Y que se escreve. Eu sou o Alberto Pfeiffer, o seu anfitrião do Brasil Seguro, uma iniciativa entre a IPTV e o Grupo de Análise de Estratégia Internacional, o DSI, Defesa, Segurança e Inteligência, da Escola de Segurança Multidimensional, Universidade de São Paulo, Instituto de Relações Internacionais, em colaboração com o Instituto de Estudos Avançados. Brasil Seguro, toda semana, traz para você um aspecto ligado à segurança sua, da sua família, da sua comunidade, do Brasil, buscando, com uma pauta ampla, com uma pauta que dê conta de todos os aspectos da vida do cidadão, entender como melhorar a sua percepção de segurança. E uma coisa que afeta muito a nossa segurança é a nossa renda, a nossa riqueza, quanto de dinheiro vai para o nosso bolso. E tem um sócio nosso presente, que é o Estado. O Estado arrecada parte dos seus fundos, parte do seu custeio, a partir da renda, a partir da riqueza produzida pela população em geral. Isso se chama a tributação, a política tributária, a política fiscal, a maneira como o Estado interpreta as relações econômicas, a geração de riqueza e a sua apropriação de parte dessa riqueza. E para entender esse momento tributário do Brasil e as suas repercussões na nossa sensação de segurança, está conosco o Dr. Hugo Palo Neto. Hugo Palo, amigo, jurista, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, com uma trajetória já impressionante na área jurídica, e que é um especialista em Direito Tributário. Vai nos contar da situação tributária contemporânea, um pouco e principalmente os aspectos da nova reforma tributária, né, do que vem por aí, e também algo comparativo entre a situação tributária no Brasil e outras partes do mundo. Hugo, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vindo ao Brasil Seguro. Obrigado, Alberto. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os espectadores e reforçar que, por mais que às vezes essa palavra tributação, tributária, possa parecer até um tema um pouco distante, um pouco abstrato, a gente sabe que mexe com dinheiro, mas não sabe exatamente como vai mexer. O objetivo aqui hoje é trazer esse panorama de como essas alterações que nós sabemos que estão acontecendo, mas não exatamente como, vão impactar a vida não somente das empresas, mas também da pessoa, do telespectador que está assistindo aí em casa. É isso, né? Imposto é uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas ninguém gosta de lidar, né? A gente tenta escapar dos impostos, é uma coisa racional. Mas a gente tem que pagar porque senão a penalidade em geral é alta. Muitas vezes esses impostos são, pelo próprio nome, impostos a nós sem capacidade de nós lidarmos com eles, né? Os impostos ao consumo, enfim. E o Brasil tem um regime tributário bastante complexo, que incide sobre inúmeros aspectos da vida cotidiana, sobre patrimônio, sobre propriedade de veículos, sobre as relações de consumo, sobre a renda. Esse emaranhado tributário brasileiro nos levou a uma situação até de sermos um dos países com um sistema mais ineficiente. E, na verdade, a receita é rápida para arrecadar, mas é difícil lidar com ela, né? A Receita Federal, né, que é o órgão federal encarregado da consolidação dos impostos federais. Mas tem os impostos estaduais, os impostos municipais, enfim. Para lidar com toda essa questão federativa, também se pensou numa reforma tributária. Essa reforma tramitou pelo nosso Congresso e agora já está em fase de implementação. Hugo, você pode nos trazer um paralelo entre o que é o nosso regime tributário atual, como é que os impostos são atualmente, como eles vão ser no futuro? Vai ficar melhor, vai ficar pior? A gente vai ter uma vida simplificada, vai pagar mais impostos? Como é que vai ser a situação? Vamos entender o que é hoje e o que será amanhã para a gente conseguir responder essa pergunta. Quando nós pensamos hoje, quando falamos em sistema tributário brasileiro, nós temos uma Constituição que diz que haverá determinados tributos, como, por exemplo, o imposto de renda,
o IPTU, que todo mundo que tem propriedade conhece, o IPVA, o ICMS, que será abandonado com a reforma tributária, enfim, uma série de tributos que vão incidir sobre determinados fatos. Por exemplo, o imposto de renda, que vai incidir sobre a renda que você ganhar, o ICMS, que vai incidir sobre a circulação de mercadoria, por exemplo, de um estabelecimento distribuidor para um supermercado, e no fim do supermercado na venda para o consumidor. O IPI, que é um que se trata aí da circulação de produtos industrializados. Enfim, muitas incidências. E essas incidências, que a gente chama aqui no nosso mundo de competências, elas foram repartidas entre os entes da nossa federação, aqui do nosso país. Ou seja, os municípios podem cobrar determinados tipos de tributos, os estados cobram outros e, por fim, a União tem os seus. Então, são mais de 5.000 municípios no Brasil, os estados mais o Distrito Federal e a União, todos eles em incidências diferentes, buscando tributar algum fato. Então, se a gente for olhar a nível país, certamente, se falando em legislação tributária, temos mais de 5.000, porque são as legislações dos municípios, dos estados e da União. Ainda que nem todo mundo possa fazer o que quer, pois estamos submetidos a uma Constituição e a regras que são normas gerais, um dos grandes problemas dessa confusão tributária, que a reforma do consumo, que é essa reforma que a gente está tratando agora de IBS, CBS e IS, nós vamos tratar um pouco mais sobre esses tributos em separado, ela tentou, de certo modo, endereçar. Tirar um pouco esse emaranhado de normas, onde cada ente pode estabelecer as suas exceções e uniformizar, com o objetivo tanto de facilitar o desenvolvimento da atividade econômica aqui neste país, pois imagine, por exemplo, uma empresa que atua em diversos municípios, em 10, 20, 100 municípios, precisar contratar departamentos jurídicos, ter a sua contabilidade para entender a norma de todos esses locais. Quer dizer, cada município hoje no Brasil ele tem autonomia para organizar o seu sistema tributário, para o qual ele tem competência específica. Aqui a gente está falando de IPTU, né, o Imposto sobre... Até o mais importante aqui que afeta as empresas, o ISS, o Imposto sobre Serviços. Mas cada município pode estabelecer procedimentos, alíquotas, valores, conforme bem lhe pareça. O que a gente diz dentro dos ditames que a legislação dá a nível constitucional e a gente chama aqui no direito de lei complementar, que são regras gerais, o município ele pode, ali dentro daquela moldura, estabelecer as suas variações. E às vezes são as pequenas variações que causam esses custos de compliance, que a gente chama, os custos de aprender a pagar o tributo, de saber como, quando. E os estados da mesma maneira. As competências estaduais, no caso o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele também, cada estado pode discipliná-lo e estabelecer alíquotas conforme lhe pareça. Perfeito. Isenções, benefícios fiscais também. Ainda existe um tema aí também muito interessante sobre benefícios fiscais que também vem sendo endereçado pela reforma tributária, que ocorria aqui a determinados estados e municípios, inclusive, que no estado de São Paulo aconteceu bastante, em Minas Gerais também aconteceu em determinadas hipóteses, de municípios ou estados darem benefícios fiscais e promover algo que é ruim para o país, que é uma guerra fiscal, que é tipo uma guerra de benefícios. Isentar uma indústria de imposto IPTU para ela se estabelecer naquele município. Exatamente, eventualmente isentar os serviços para que empresas do setor de serviços se mudem para lá, ou dar uma determinada isenção, por exemplo, para empresas locadoras de veículo ou alguma tributação mais benéfica. O que acontece? Os estados e os municípios, com isso, acabam entrando em guerra. Porque sabemos, e é claro que é interessante que a atividade econômica se desenvolva no seu território, isso dá emprego, isso atrai desenvolvimento, e acontece o que se chama de uma corrida até o fundo do poço. E a atividade econômica passa a visar uma engenharia tributária, não uma engenharia produtiva daquele setor específico, né? Exatamente, e esse é um ponto muito interessante que a reforma tributária buscou endereçar, que ele é chamado de neutralidade. A reforma tributária do consumo, que vai então lidar principalmente com alguns tributos, quais sejam o ISS municipal, o ICMS estadual, o PIS e a COFINS, que são federais, e o IPI, que também é federal,
visou buscar um sistema tributário que tenta preservar a neutralidade sob o ponto de vista de o empresário ele não pode ser influenciado pelas condições de determinado local para escolher se instalará naquele local ou não para desenvolver a sua atividade econômica. É dizer, a tributação ela não pode interferir na economia. Essa que é a ideia. A tributação ela precisa ter regras claras, e esse também é um dos pontos muito importantes da reforma tributária, reduzir essa quantidade de legislação para que nós tenhamos clareza, previsibilidade e neutralidade. Isso é o mais importante neste momento. Nós saímos, então, de um paradigma de guerra fiscal, de confusão do contribuinte e muitas vezes do próprio Estado, pois veja, o Estado ele tem as suas leis estruturantes, mas nós precisamos das pessoas que apliquem essas leis. Muitas vezes até fiscais não conseguem aplicar corretamente as leis, geram um contencioso, ou seja, uma briga com o cidadão. O Estado querendo cobrar imposto e o cidadão falando que aquela cobrança não era devida, que para o Estado é muito ruim também, porque essas brigas, quando elas são improcedentes, quando o Estado está errado, o Estado, ele geralmente é condenado a pagar algo que a gente chama de sucumbência no mundo jurídico. Ou seja, eu pretendi cobrar de você, Alberto, R$1 milhão, eu entendo que você me deve. Eu estou errado. Se eu estiver errado e um juiz assim o declarar, ele pode colocar que eu devo pagar 10%, por exemplo, daquele valor para você porque eu processei você errado. Então, esse próprio caos, ele não é necessariamente uma guerra, né, entre contribuinte e Estado, mas sim a superação desse caos é algo que é benéfico para o país e, em última instância, tenta chegar neste local de segurança tributária, que é o local que inaugura a nossa conversa. E tem alguns exemplos interessantes de como a gente pode compreender a segurança tributária. Eu vou dar um exemplo. Imagina, Alberto, que eu proponho a fazer um desafio. Eu e você, vamos fazer um desafio de performance. Hoje isso está muito em moda, né? Melhorar a performance. Só que o nosso desafio, ele terá uma premiação. Se eu ganhar o desafio, você me dá a chave do seu carro. E se você ganhar um desafio, você fica com a chave do meu carro, certo? Então é um desafio com prêmio e punição. O que a gente poderia colocar aqui no nosso mundo tributário? O desafio você tem que pagar seus tributos, se você pagar certo, tudo bem, você segue sua vida, se você pagar errado, você vai ser cobrado pelo Estado e vai ser cobrado de multa. Então vamos iniciar esse desafio. E se eu digo para você que as regras desse desafio estão num livro que eu escrevi na minha casa, eu não te dou acesso a esse livro, e eu escrevi todas essas regras em metáforas, em versos, como se fosse poesia. Você vai ter duas dificuldades aí de cara. Primeiro, eu estou te colocando num desafio em que você tem algo a perder, mas que você não sabe quais são as regras. E se você, por algum acaso, entrar na minha casa e verificar o meu livrinho de regras, talvez depois da leitura você não as compreenda. Porque eu escrevi em metáforas, eu escrevi numa linguagem não clara, não objetiva, sem grandes contornos e definições. Esse é o primeiro desafio da segurança e, aqui no nosso caso, da segurança tributária. Quando a gente pensa em segurança, a gente talvez tenha que saber quais são as regras do jogo antes de entrar no jogo. Esse é um dos desafios que a reforma tributária vai enfrentar. Da segurança, reduzir o número de regras do jogo para que tenhamos clareza quais são as regras do jogo. Superamos este ponto, né? Cognoscibilidade, numa palavra difícil. Vamos para um segundo elemento da segurança e do nosso desafio. Então, iniciamos o nosso desafio e, como parte do desafio, Alberto, estamos falando de performance, é importante que no dia a dia do nosso trabalho, nós, ainda que algum dia trabalhemos de casa no home office, nós estejamos sempre bem vestidos. Esteja vestido com sua roupa de trabalho. Essa é a regra. Dali a 3 semanas, nós vamos avaliando os pontos que estamos acumulando, cumprindo os nossos desafios. E eu falo para você, Alberto, você usou sua roupa de trabalho em casa, enquanto estava trabalhando de casa? Você pode falar para mim, não usei porque não me parecia razoável. Você falou de usar roupa de trabalho, eu uso quando estou fora de casa no trabalho. Eu falo, pois deveria ter utilizado, então por isso você perde pontos. Então aqui nós estamos numa segunda dimensão da segurança. Qual é? Havia uma regra, só que
eu traí você no momento em que eu adicionei contornos para essa regra que estavam obscuros, né? Uma situação que você não pode mais mudar, você confiou na regra, você entendeu que cumpriu a regra, mas no futuro, e aí você pode se perguntar se eu fiz isso para te prejudicar ou não, eu decidi adicionar um contorno para que você não cumprisse aquela regra e eu te tirasse pontos. Em outras palavras, como a gente poderia trazer aqui para o nosso mundo? Então imagina que existe uma regra tributária e a autoridade fiscal, a Receita Federal, ela dá uma interpretação diferente para aquela regra. Todo mundo via fazenda, ela deu uma interpretação diferente. Então nós estamos nesse ponto aqui entendendo que o conhecimento da regra e que seja uma regra previsível, clara para todos. Vamos voltar para isso no próximo bloco, é um segundo só. Até já. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS. Pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro desta semana, tema Segurança Tributária, convidado o Dr. Hugo Palo, especialista em Direito Tributário, está nos explicando aqui as características do sistema tributário brasileiro, um sistema que eu diria obscuro, hermético, com regras não claras e que muda a interpretação e a maneira como ela é apresentada para o cidadão, e daí a importância dessa reforma que virá. Dr. Hugo Palo, o senhor estava explicando para nós isso de uma maneira muito elegante. Continue. Muito obrigado. Vamos retomar aqui o nosso desafio. Eu vou tomar o seu carro no final do desafio, como eu havia proposto. Pois bem, então estávamos falando sobre as regras que elas não podem ganhar novos contornos depois que elas existem, sob pena de violar essa ideia de segurança. E, por fim, não bastasse, primeiro, eu ter dificultado o acesso às regras por você. Segundo, no meio do caminho, ter criado uma interpretação daquilo que você via fazendo. E terceiro, eu crio uma nova regra na terceira semana do nosso desafio, que tem apenas 4 semanas. E essa terceira semana é o seguinte, olha, para ganhar um bônus de pontos, você tem que perder 15 quilos. Você não vai conseguir perder 15 quilos em uma semana. Se eu talvez tivesse dito que essa era uma regra lá no começo, você até poderia ter contestado se essa regra era pertinente ou não. Mas eu criei essa regra. Você não vai conseguir cumpri-la em uma semana. Mostrando uma outra dimensão, uma terceira dimensão importante dessa ideia de segurança, que é calculabilidade. Você poder imaginar, você poder condicionar o seu comportamento pensando o que irá acontecer no futuro. Sabe onde isso aconteceu agora e que deu muita discussão? Aconteceu neste ano aqui, no caso do aumento do IOF. Qual foi uma das principais discussões? O imposto sobre discussões? operações financeiras, que o governo federal quis aumentar e efetivamente aumentou a alíquota, que é discricionária, né, do Ministério da Fazenda. Perfeito. E dessa maneira alterou uma série de procedimentos que estavam em curso, operações. Exatamente. E aí, esse é um ponto muito interessante. Determinados tributos do nosso sistema tributário, eles garantem uma proteção a nós, que é um desdobramento dessa segurança tributária. Essa proteção nós chamamos de a proteção da noventena, dos 90 dias, e a proteção da anualidade. A dos 90 dias é o seguinte, bom, se eu quero aumentar a cobrança de determinado tributo, eu quero instituir um novo tributo, eu primeiro preciso te dar tranquilidade para que você possa se adaptar para essa nova cobrança. Afinal, vai afetar em tudo na sua vida. Vai afetar seu bolso, vai afetar eventualmente o bolso daquele pequeno negócio ou de uma grande empresa. Então, a gente tem uma regra de que sem 90 dias para determinados tributos, você não pode começar a produzir os seus efeitos, né? Fazer essa cobrança majorada. Quer dizer, tem 90 dias mínimos para a vigência daquele tá.
E aí uma segunda regra que às vezes se conjuga ou não com essa, e entra em alguns detalhes, mas depende de cada imposto, é a regra da anualidade. Se eu fizer, por exemplo, uma alteração para imposto de renda este ano, em junho deste ano, além dos 90 dias, essas regras elas vão passar a valer apenas ano que vem. O que não acontece pro imposto sobre operações financeiras, o IOF, que incide sobre operações com câmbio, seguros, títulos e valores imobiliários. É uma questão que esse tributo, por ser um tributo de suma importância para a regulação aqui do país, o governo controla a disponibilidade de crédito a partir do IOF, o governo tem o direito de sair dessas regras gerais dos 90 dias e da anualidade e colocar alterações de imediato. Isso funciona também para o imposto de importação, que é um tributo muito particular e muito importante para que o governo faça política, que faça política industrial, inclusive, e assim possa guiar a atividade econômica a partir do tributo. Agora, né? O imposto de importação tem uma característica diferente. Ele lida com as nossas relações econômicas, comerciais com outros países, né? Então, algumas vezes a alteração na alíquota de imposto de importação por conta de práticas desleais, suspeita de algum desequilíbrio competitivo, né? Então tem ou necessidade de abastecer a nossa população ou proteger a nossa... Enfim, tem um componente de regulação de fluxos. O IOF, ele é um imposto quase que desleal, porque ele incide sobre transações reguladas, computadas, tudo que circula no sistema financeiro. Então é muito fácil de arrecadar e é dificílimo de escapar dele, né? Muito, muito. Essa, de fato, é uma crítica pertinente e o debate foi colocado nesses termos. E o que acontece, então, se a gente pensar isso dentro da perspectiva de segurança tributária, a gente entende ela como, então, um grande princípio, né, a segurança jurídica. Você não pode ser surpreendido por situações novas que lhe tire algo muito importante, que é liberdade. Liberdade de agir, liberdade de ter se planejado, de ter confiado nas regras do jogo. Mas, em alguma medida, o nosso sistema jurídico ele colocou exceções para que também o Estado ele não fique preso. Se utilizado essa liberdade de forma correta ou não, então, por exemplo, o IOF com uma alteração por viés regulatório, e não apenas arrecadatório, que é a discussão que se tem, na mesma forma como o imposto de importação. Se a alteração for utilizada como uma justificativa pertinente para o país e não simplesmente aumentei porque quero arrecadar mais, me utilizei dessa liberdade de mitigar essa ideia de segurança para arrecadar mais, aí nós teremos discussões que podem ser levadas. É porque o aspecto regulatório tem a ver com o controle daqueles fluxos, né? Perfeito. Então, há impostos, tributos que incidem sobre determinadas transações e marcam, né? São um sinal, né? Podem ser bem pequenos, como operações em bolsa que são mínimas, né? Mas são marcadores importantes para depois se computar se ganhos e perdas daquelas operações foram devidamente tributados. Mas eles não têm esse caráter arrecadatório. No caso, o imposto sobre o IPF, né? O IBS, Bens e Serviços? Não, ou... o que ele estava falando. O IOF. O IOF ele incidiu de uma maneira arrecadatória. Isso. Não meramente regulatória. Perfeito. Não existe uma obrigatoriedade do imposto ter uma incidência meramente regulatória. Ele também sempre terá a função de arrecadar. Afinal, é imposto. Se não fosse para arrecadar, seria tão simplesmente lei. É só doação, né? Isso. Aliás, você falou em liberdade, o imposto é a negação da liberdade, né? Porque ele é uma imposição. É algo impositivo, né? Ele é uma restrição ao direito fundamental à propriedade. Ele é um condicionante para que nós possamos viver em sociedade. Essa é a justificativa, que todos deem aquilo com que podem contribuir, baseado em um princípio que a gente chama de capacidade contributiva, para que então a vida em sociedade possa desenvolver, sustentar o Estado e a gente chegar a algum lugar, e aí pensando na nossa Constituição, uma sociedade mais justa. O conceito de financiar a vida coletiva é nobre e é pertinente, mas isso ser imposto, né, e não ser algo voluntário da comunidade,
é que embute uma distorção valorativa, né? Quer dizer... Sem dúvidas. E essa discussão ela é tão pertinente que nós temos debates aqui sobre qual é o nível de tributação que nós teríamos aqui neste país para que nós caracterizássemos não apenas que estamos pagando tributo, mas que estamos sendo confiscados. Se você pegar, por exemplo, aí vamos pensar aqui em empresas, alíquotas incidentes sobre a renda de pessoas jurídicas que já não estão mais no sistema que grande parte do Brasil está, que é o Simples Nacional, estão sobre o lucro presumido ou o lucro real, mas que são empresas que são importantes para o desenvolvimento do nosso país como um todo. Apesar de serem menor em quantidade, são grandes em importância. Essas empresas, elas pagam hoje, basicamente, uma alíquota de 15% de imposto de renda, mais um adicional de 10%, então a gente chama 25%. Mais 9% de contribuição social sobre o lucro. Já são 34% sobre a renda. E aí coloque tantos outros tributos. Vou citar alguns nomes, sopa de letrinha. PIS e COFINS, ICMS, IPI, ISS, aí tem as suas contribuições previdenciárias, eventualmente algumas contribuições especiais. Você pode aventar patamares de tributação de 40%, de 40 e tantos %. E aí a pergunta fica, quando começa e quando termina o confisco? Não existe hoje uma regra que coloca quando é e quando não é o confisco. É um conceito que nós discutimos no direito, ele precisa ser densificado, né? Precisa ter mais densidade, mais debate. E ele também está em pauta sobre uma segunda, em menor escala, mas uma segunda pequena reforma tributária que deverá em algum momento vir, que é a reforma tributária sobre a tributação da renda. E aí vai trazer no debate outro tributo que se discute muito, que é, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, né? Deve haver ou não um imposto sobre grandes fortunas, independentemente do mérito do seu mérito moral, mas um imposto sobre o patrimônio, né? Então que ele não grava a renda, ou seja, aquilo que adicionou, mas que tira aquilo que você tem. Qual que é o ponto ideal que nós podemos colocá-lo para que não seja confisco e que seja, na verdade, sim, uma fatia justa de contribuição para essa vida em sociedade? Tudo isso está sendo em discussão. Essa é uma tolerância tributária, né? Isso. Até que ponto é tolerável suportar isso? Até que ponto é tolerável tirar da pessoa aquilo que ela produz? E essa discussão, ela também tem que ser colocada sob o ponto de vista da pessoa que está assistindo de casa este programa, na medida em que a pessoa física, eu ou você, ao contrário da empresa, muitas vezes nós não temos nem dimensão de qual é a carga tributária que nos afeta. Você sabe que em determinado momento você tem que mandar sua declaração de imposto de renda para a Receita Federal, ela vai processar e às vezes você já sabe até na hora quanto de imposto você vai pagar. Só que quando você vai ao mercado e faz a sua compra, e você compra o leite, você compra a carne, todos esses produtos hoje estão gravados por ICMS, alguns desses produtos por IPI e por tantos outros tributos que foram pagos por outras pessoas, não saiu do seu bolso diretamente, você não pegou o seu dinheiro e deu para o Estado, você deu para o supermercado. Só que a cadeia produtiva, de alguma medida, repassou para você parte daquela carga tributária. E essa discussão de regressividade, essa é a palavra que se utiliza, nós temos um sistema tributário regressivo e vamos tentar diminuir isso até com essa reforma tributária, de certo modo, com algo que se chama cashback social. Mas bem, as pessoas que menos renda têm e que muitas vezes mais precisam gastar os seus proventos com itens básicos, com alimentação, com itens de limpeza, são as pessoas que acabam indiretamente arcando com uma enorme carga tributária, porque não se tem clareza. Eu já aproveito para puxar a nossa reforma tributária. O que vai acontecer a partir do momento em que nós estivermos funcionando os dois novos tributos, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que eu vou tratar aqui como irmãos. São tributos irmãos que foram divididos em dois por uma questão muito operacional e de repartição de competência entre União e estados e municípios. Bom, um dos objetivos é que você tenha clareza, que tenha destaque em nota exatamente do quanto está sendo pago de IBS e CBS. Você, enquanto empresário, você vai poder se utilizar, por exemplo, daquilo que foi pago em termos de IBS e CBS pelo
contribuinte anterior, então se você é um supermercado, aquele distribuidor arrecadou um pedaço pagou o IBS-CBS, você vai poder tomar aquilo como crédito e descontar do imposto que você tem a pagar. Tornando o sistema muito mais simples hoje, porque nós temos, por exemplo, um ICMS que, apesar de ter essa regra que a gente chama de não cumulatividade, de você poder compensar o que foi pago na cadeia anterior com o que você tem a pagar, você tem inúmeras exceções, inúmeras interpretações dos órgãos fiscais que retiram o direito do contribuinte de fazer essas compensações. Como disse, você tem estados e Distrito Federal com regras diferentes para ICMS, inclusive muitas vezes regras diferentes de compensação. Tá? E a nível municipal, no ISS, você que paga um imposto sobre serviço, você não pode se utilizar do imposto pago pelo seu fornecedor, eventualmente pelo seu prestador de serviço no seu negócio. Não existe não cumulatividade. Tá. O que é muito ruim e vai mudar com a nossa reforma tributária. Teremos não cumulatividade plena. Essa é a ideia. Então a gente vai ter uma redução inicial dessa complexidade e vai ter uma redução inicial também dessa incidência, dessa cumulatividade. O que nós... Refletindo em diminuição da carga tributária? Quase lá. Quase lá. Mas vamos ver isso, uma vírgula. Doutor, vamos ver isso no próximo bloco. É 1 segundo só. Até já. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao Brasil Seguro. Nessa semana, segurança tributária é um tema que afeta todos nós. Dr. Hugo Pala nos dando uma aula de direito tributário, da reforma tributária, tratando de nos fazer entender um pouco do que vai acontecer. Sistema brasileiro confuso, complexo, obscuro, e com a reforma tributária, pelo menos em termos da circulação de bens e serviços, teremos uma simplificação e uma melhor eficiência tributária e, por consequência, produtiva com redução de custos. É isso, doutor? A pergunta que fica e a carga tributária, que foi a pergunta do nosso último bloco, como é que vai ficar? Então, carga tributária é o total de volume tributário que incide sobre a população. Isso, é o total do que você vai pagar de tributo para o governo. Existiu no debate da reforma tributária um medo muito grande de setores que são contribuintes de ISS. Enfim, você pode colocar médicos, pode colocar advogados, contadores, prestadores de serviço profissional. No geral, que estavam diante de alíquotas supostamente baixas. Então, determinados municípios cobrando 5%, 4%, 3% sobre determinados serviços, e que viriam para uma alíquota mais alta, porque a ideia também do IBS e da CBS é você ter uma uniformização de alíquotas e poucas exceções, não ter uma alíquota para cada atividade. Então, saindo, por exemplo, desses patamares para patamares de 15%, 20%, a se definir ainda. E aí a pergunta fica, puxa vida, mas eu estou pagando mais tributo? Não necessariamente. Porque no sistema que estamos hoje, como dito, você não pode, por exemplo, tomar crédito daquilo que o anterior pagou. No sistema novo, você poderá, apesar da alíquota ser maior. Então, talvez você tenha uma alíquota, um número, um percentual nominal maior, mas que talvez represente um dispêndio menor. Talvez. Mas talvez, isso a definir, há muito jogo a ser jogado. Mas certamente, independentemente da questão da alíquota, nós estamos caminhando para um sistema simplificado, para um sistema que vai destravar e pretende destravar o desenvolvimento do país, tirando o Brasil como um dos últimos colocados em rankings mundiais de países onde mais se demora para pagar imposto e mais se custa pagar imposto, né? Porque você para entender paga, o imposto, você paga para pagar imposto aqui, não é tem que contratar consultoria tributária, profissionais qualificados como o senhor, para poder explicar para o seu cliente que imposto tem que pagar, como tem que pagar, em quantas prestações, se possível, e para evitar também o risco tributário, ou o risco de não cumprir com a obrigação tributária. Certamente. Quanto que o Brasil, em rankings internacionais, aí eu sei que a estimativa de horas por ano que as empresas gastam, e do Brasil é uma coisa assim de milhares de horas, em vários países, centenas, em alguns até algumas dezenas de horas. O Brasil, toda empresa tem que ter um departamento jurídico com profissionais voltados ao aspecto tributário. Em vários países isso é desnecessário. Sim, vai muito nesse sentido. E existem
Por outro lado, e aí falando de situações que nós esperamos, enquanto cidadãos que venham para continuar essa onda de melhora, existem situações dentro da própria Receita Federal, e aí isso se espalhará e deve se espalhar por outras autoridades fiscais, outros órgãos fiscais, que vão melhorar a vida do governo e do contribuinte. Hoje em dia, a Receita Federal vem desenvolvendo programas de inteligência artificial que vão ajudar não simplesmente a cruzar dado para ficar fiscalizando a nossa vida, mas principalmente para facilitar, para gerar, por exemplo, o valor de imposto que deve ser pago a partir da sua interpretação das regras. Sistemas hoje envolvendo inteligência artificial generativa. O Brasil hoje já vem tomando a liderança, a própria Receita Federal como um dos órgãos que mais vem investindo para criar esses sistemas mais informatizados, até porque o Brasil é, como estávamos dizendo, é caso para o mundo de complexidade. Então, se somos tão complexos, precisamos dar aula de como talvez sair desse emaranhado de complexidades. Para facilitar essa forma de se pagar as coisas. E a nível mundial também, para além dessa conjugação de esforços para tentar desenvolver tecnologias para ajudar as autoridades fiscais a fiscalizarem, e ao mesmo tempo a nos ajudar a pagar os tributos corretamente, e digo mais, ajudando as autoridades fiscais a fiscalizarem direito, nós vamos evitar injustiças de eventualmente uma pessoa ser cobrada por algo e outra porque ficou no final da fila do trabalho manual não foi fiscalizado. Então nós precisamos ter essa justiça, todos precisam pagar e não um pagar e outro não. Existe também movimentos a nível mundo para que nós tenhamos também uma tributação mais justa. Em que sentido, Alberto? Justa no sentido de que exista alíquotas mínimas, né? Você não tenha, por exemplo, setores diferenciados, empresas diferenciadas. Hoje se fala muito de empresas de tecnologia, de que às vezes nem estão sediadas no próprio país, ganham um dinheirão e mandam dinheiro para fora. Isso no passado foi uma grande discussão, ainda é de certo modo de caso de empresas de criptomoedas, outras empresas prestadoras de serviços de streaming. Então o mundo ele está se organizando para que essa tributação também esteja bem uniformizada pelo mundo. Então tenhamos, a OCDE tem os seus projetos, né? A OCDE tem um projeto chamado Projeto BEPS. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma organização internacional que reúne diversas economias avançadas, europeias, norte-americanas, Japão, Coreia do Sul, alguns países em desenvolvimento, México, Chile, Costa Rica, Colômbia, e que basicamente estabelece padrões regulatórios que buscam aumentar a eficiência das práticas públicas. Tem sido extremamente bem sucedida, foi criada lá no final dos anos 50, começo dos 60, no sentido de disciplinar essas práticas que tornam a economia de mercado mais equilibrada, mais competitiva, mais justa, enfim. E o Brasil é um pretendente a ingressar, mas com dúvidas quanto a esse processo. Mas o fato é que o padrão OCDE, em geral, é seguido pelas economias de mercado. E, inclusive, nessa regulação de níveis justos e evitar planejamentos tributários abusivos, que a gente chama, ou ainda evitar uma tributação muito favorecida em um país com detrimento a outro, os países... Paraísos fiscais, outros transparência países, da informação fiscal. Os países são convidados também, mesmo os países não membros, eles são convidados a participarem dessas regras, o que é algo muito importante. Uhum. E é lógico que quando nós estamos tratando de diversas nações, é difícil chegar a um consenso, então essas discussões, elas são graduais, né? Há muito sendo discutido, há muito que será implementado e o Brasil seguirá, ainda que tenha muita coisa em discussão. Estamos falando aí, inclusive, de questões até de muitas vezes soberania. Enfim, fica para os profissionais da soberania. Mas vale dizer que o Brasil é o país não membro do OCDE que mais segue as regulações OCDE, o padrão OCDE. Até porque é exigido, né? As corporações multinacionais que atuam aqui ou as corporações multinacionais com sede no Brasil, as multinacionais brasileiras, têm que seguir esse padrão, né? É importante. E a gente consegue juntar isso com a ideia de segurança tributária a nível internacional. Se nós queremos ser um país que atrai investimentos de fora e, ao mesmo tempo,
que até dá condições dos nossos empresários, dos nossos empreendedores aqui do Brasil se projetarem mundo afora, é importante que nós tenhamos alguma uniformização com as principais economias. Lógico, uma uniformização que não prejudique os interesses nacionais, não é o caso, mas uma uniformização que permita ter essa ideia de previsibilidade, de não surpresa, de cognoscibilidade, de conhecer as regras, de pelo menos se você viu alguma regra aqui, que talvez ela encontre alguma coisa parecida em algum país da Europa, como por exemplo é o caso do IBS e da CBS, que é um imposto aí sobre valor agregado, que a gente chama, né? E que segue mais ou menos o padrão OCDE, né? Segue o padrão até de uma maneira mais moderna. Segue o padrão de alguns países que adotaram esse tipo de tributação e são modelos no mundo. Por exemplo, países da União Europeia que adotam esse modelo de imposto sobre valor agregado, né? O imposto que você desconta o que você pagou na anterior e vai pagar na próxima. A Austrália adota isso com as suas diferenças. Canadá adota isso com as suas diferenças. Os Estados Unidos não adota. Os Estados Unidos têm um sistema de tributação de sales tax, que eles chamam, né, a tributação sobre a venda, então a tributação vem destacada só lá na última operação. Mas o Brasil, principalmente para fins de fiscalização, e entende-se que é um sistema melhor para fins de fiscalização, adotou esse sistema que é um sistema, sim, moderno, do qual, apesar de todas as dificuldades para a aprovação dessa reforma, há muito tempo discutimos isso, é algo que o país tem que se orgulhar e que as autoridades fiscais, os advogados, os contadores, os empresários, as pessoas físicas, certamente, em seguindo o sistema de boa-fé, terão muito a se beneficiar e ajudará muito o nosso país e, principalmente, às vezes o pequeno empreendedor, o empresário que está despontando, que está começando a crescer, vai ajudar a não entrar num mar de dificuldade e, às vezes, até num mar de infrações por desconhecer a regra. Hugo, nós estamos encaminhando para o final do programa e a implementação dessa reforma, ela virá gradualmente, ano a ano. Quando ela começa, quando vai se consumar, quando ela se completa? Esse é um ponto muito importante. Então, nós fizemos um sistema bastante suave. Começamos a tributar pelo IBS e a CBS já ano que vem, em 2026. Em 2025, nós já temos a lei que institui o IBS e a CBS. Então, nós já temos lei, já temos algumas regras, não todas, precisam outras a serem reguladas. Reguladas por leis complementares. Por outras leis ordinárias, complementares, enfim, são outras leis. Mas é tudo no nível federal, será? Sim, é um tributo de nível federal. E você tem ainda alguma complexidade, comitê gestor, mas o que importa aqui é o seguinte: nós começaremos ano que vem a ter uma tributação teste em alíquotas reduzidas de até 1%, se não me engano era 0,9% ou 1,2%, alguma coisa parecida agora para 2026, que as empresas elas vão testar, vão entender como é que o sistema funciona. Não é algo feito para onerar. E até 2032 você vai ter uma convivência dos sistemas, vai haver um incremento dessa alíquota e a diminuição do que temos hoje. Isso parece confuso, ter dois sistemas justapostos, sobrepostos, parece mais complexidade do que simplificação. Essa discussão foi posta também. Havia pessoas que defendiam que fosse uma solução tudo ou nada. Termina um, começa outro. Elimina um sistema que entende que está datado e coloque o sistema novo. Só que há tantas outras questões para além da tecnicidade tributária. A gente está falando aqui de questões políticas, de questão de repartição de receitas entre municípios, estados, né? Porque todo o tributo que se arrecada, a depender da sua destinação, ele vai ter uma repartição de receitas, né? Então, previu-se essa transição gradual também para preservar estados e municípios das suas bases arrecadatórias e permitir com que eles também se adaptem a essa nova sistemática. Para nós que somos contribuintes, de fato, eu entendo que será um grande desafio. Será, de certo modo, um desafio dobrado. Uma dor temporária que nós precisamos passar, conviver com os dois sistemas para depois abandonarmos o antigo e nos colocarmos diante do sistema novo. E até lá, algo importante. Enquanto essas alíquotas elas forem mais inofensivas, principalmente desses dois tributos, do IBS e da CBS, nós poderemos discutir os tributos, entender quais que são eventualmente as falhas da legislação, o que está funcionando e o que não está, para que essa discussão ganhe densidade e, portanto, ganhe mais previsibilidade, mais segurança, para que no final
essas novas regras elas possam incidir com toda a vigência e não criemos um novo problema, né? Abandonamos o antigo, mas e será que o novo é melhor na prática ou não? Né? A gente está tentando evitar esse problema também. O planejamento é que essa transição termine em 2032, é 2032. Isso? Tá, então 2032. são mais ou menos 6 anos de transição. Exatamente. É uma transição lenta e gradual. E vamos dizer, o anseio da população seria, se vai haver uma reforma tributária, nós vamos pagar menos impostos? Essa é uma pergunta, não depende, se dependesse de mim, eu diria, pagaremos menos impostos. O que dá para dizer é o seguinte, a ideia é que não paguemos mais, a ideia é que não aumente. E ao mesmo tempo que não aumente, que se diminua a dificuldade de pagar, que se diminua a quantidade de litígios que temos entre contribuintes e entes que cobram os tributos, para que então no cálculo, se não efetivamente no que estamos pagando, nós vamos deixar de perder como já perdemos hoje. Então, ao reduzir o custo de transação tributária e o risco tributário, a gente tem uma redução de custos produtivos com consequente repercussão no preço final para o consumidor. Sem Essa é a ideia. Isso, exatamente. Muito bem. Bom, doutor Hugo Paulo Neto, especialista em direito tributário, querido amigo, muito obrigado pela presença aqui no programa Brasil Seguro. Acho que você teve a chance de entender um pouco melhor do que é a reforma tributária, o que é o sistema tributário brasileiro, o que é o conceito de política tributária, numa discussão ampla que lidou com o sistema atual, o novo sistema que vem por aí, e também com aspectos comparativos com outros países, legislação internacional, e, portanto, melhoramos um pouquinho nosso entendimento desse aspecto tão importante para a percepção de segurança do cidadão brasileiro, que tem a ver com a segurança tributária. Muito obrigado pelo seu acompanhamento do programa Brasil Seguro, que nesta semana lidou com o tema da segurança tributária, que voltará semana que vem com mais um tema de seu interesse. Até lá!